Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aí mais uma vez para falar com Deus, Para nós, nesta manhã, ter um pequeno estudo da Palavra de Deus aí. Irmãos e ouvintes, eu peço que você já se inscreva aqui no meu canal, dê o seu like aí, deixe seu comentário, que é muito importante para nós, E aqui eu quero ler uma palavra de Deus que se encontra em Atos dos Apóstolos 8, e no versículo de número 18, que diz assim: E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhe ofereceu dinheiro, dizendo: Dai-me também a mim este poder, para que aquele que sobre eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: O teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidasse que o dom de Deus alcança por dinheiro. Tu não tem partes nesta vida, nem sorte nessa palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Meus queridos, hoje aqui nós vamos falar sobre o crente da emoção. Crente da emoção é o que nós temos visto bastante por aí, Crentes emocionados, pregando em cima dos altares, pensando que é Deus que está falando, mas não é Deus, Já nós vimos pela Bíblia que já bem lá no passado, esse mesmo irmão, camaradinha aí, oferecendo dinheiro para Pedro, para que através da pessoa dele, que ele fosse impor as mãos, recebesse o Espírito Santo. O que é que Pedro falou para ele? Que ele não tinha sorte nessa palavra, nessa vida. Que ele foi muito ingrato, uma pessoa que não tem conhecimento, uma pessoa devasso. O que é devasso? Imoral, que cuidando que o dom de Deus fosse recebido pelo dinheiro, E nós podemos perceber, meus queridos irmãos, que hoje no nosso meio está cheio de pessoas assim também. Nós vimos evangelistas, nós vimos pregadores, obreiros, pastores, fazendo uma correria, inventando coisas da sua cabeça para chamar atenção. Por isso que o título está aí abaixo, Os crentes da emoção, porque veja bem, é só emoção da carne. Faz um barulhão, corre e quer mostrar, quer fazer, faz mil e uma programação e não acontece nada, como eu já percebi. Quantas das vezes, irmãos, quantos anos que eu fui pastor, e quantas pessoas fizeram aquele barulhão em cima do altar, dizendo que, pastor, dá uma oportunidade aí para nós fazer uma campanha de oração de tantos dias, uma campanha de oração de tantas horas, de 7 horas no dia. Falavam, meus queridos, em cima do altar, porque a igreja estava cheia. Aí por isso que eu digo, emoção da carne. Porque eu já tenho bastante conhecimento de muitos e muitos anos caminhando nessa caminhada. Eu sei que isso aí não garante salvação, tu caminhar anos e anos, mas eu estou me referindo que eu tenho um conhecimento de muitos anos, e é claro que a minha salvação eu tenho que saber que ela existe, porque não adianta se eu estiver na igreja e não tiver certeza nem na minha própria salvação, não resolveria nada, Mas então, nós temos que cuidar esses crentes, esses evangelistas que vivem uma corrimaça aí, fazendo um barulhão, porque só vira em barulho.
é só barulho, é só emoção. Quantos eu vi assim, ó, que era aquele barulhão, aquela corrimaça, de fazendo e acontecendo, entregando profecia, e isso e mais aquilo, depois apagou, sumiu, não vi mais, desviou. O que resolveu isso aí? Não resolve nada. Até eu lembro que eu fazia um trabalho no Presídio Central, aqui em Porto Alegre, né? E isso foi... Eu fiz aquele trabalho ali de 2000 a 2015. Foi 15 anos ali que eu fiquei ali. E eu até foi um dos trabalhos muito abençoado, onde eu liderei uma equipe ali por todos esses anos, 15 anos. Mas muitas pessoas entraram, saíram, não resistiram às lutas, porque é muito complicado ali trabalhar dentro de um presídio. Tem que ter muito chamado de Deus mesmo. Mas eu ali, pela misericórdia de Deus, eu fiquei 15 anos. Fazendo aquele trabalho ali, muitas e muitas almas se renderam aos pés de Jesus. Mas ali, irmãos, tinha uma pessoa que ia com nós ali. E eu lembro agora que essa pessoa, falando um crente da emoção, é exatamente isso aqui. Vou fazer essa colocação para vocês terem uma ideia. Aí essa pessoa chegava dentro do presídio e queria fazer um Pentecoste. Um Pentecoste. Sendo que nesses lugares a gente tem que levar uma palavra de ensinamento. Pensa bem, entrar dentro de um presídio e fazer um Pentecoste. E aí eu falava para ele que lá no presídio não era lugar de profecia, de Pentecoste, de entregar isso e aquilo. Lá nós iríamos levar uma palavra de libertação para as pessoas, uma palavra de ensinamento. E aí essa pessoa embravecia, porque vocês não têm dom, porque vocês têm medo do diabo, e fazia porque comigo é assim, e aí ele pulava dentro do presídio, sapateava e falava em língua, e era aquele terrazeiro avando para cima lá no pátio lá, e acontecia. E aí eu só pensei assim, deixei assim, larguei, não vou falar mais nada, porque eu sabia, Deus já tinha falado para mim que era só emoção. E foi bem, bem certinho, não durou muito tempo, e já se afastou da igreja. Então, meus queridos, é isso que eu quero colocar aqui. Essa palavra de ensinamento que seja para você, para todos nós, para mim também, nós sempre nos cuidar, para nós não ser crente da emoção, nós sabermos lidar com a situação, porque nós sabemos que nesta caminhada nós temos muitos anos para caminhar, se Jesus não voltar. Não adianta eu querer fazer uma corrimaça hoje, querer fazer isso, fazer aquilo, e fazer mil e uma coisa e depois cansar, parar na caminhada. Nós temos que ser vigilante. Nós temos que aproveitar o tempo que Jesus tem nos dado e nós avançar com cautela, com cuidado. Não adianta nós querermos fazer tudo numa hora só e nós cansar e parar na caminhada. Porque, veja bem, eu já falei em vídeos anteriores, o diabo, o inimigo das nossas almas, ele não tem medo de barulho. Não adianta eu querer inventar um barulhão, querer fazer um fogaréu, sendo que não existe na minha vida isso aí, e querer eu me promover para me mostrar, para fazer mídia, holofote, querer ser o melhor, querer inventar coisas que não é de mim. Por isso que eu já sempre falei, nós temos que ser o que nós somos. Não adianta inventar coisa. Não adianta, meus queridos. Não inventa coisa. Seja você mesmo. Seja você mesmo. Não adianta inventar, porque você vai cansar. Eu já vi muitas e muitas pessoas nesses meus anos de caminhada que inventaram coisa e não resolveu nada. Começaram a querer fazer
coisas para mostrar que ele era melhor que o fulano, que eu vou inventando coisas para ser melhor que o outro, e não resolveu, porque parou na caminhada e não levantou mais até hoje. Eu vi muitos, e estou vendo. Cada dia que passa, eu tenho percebido pessoas nessa natureza. Então, meu querido, nesse momento, Deus está falando conosco, para nós não ser apurado, que nós não venha ser vagaroso, mas também não venha querer se apurar demais. Eu lembro-me aqui agora também, que uma certa época eu estava numa igreja e teve um rapaz que ele estava desviado há muitos anos. Não sei se era muitos anos, mas ele estava desviado. E aí ele voltou, reconciliou, voltou, e aí ele queria fazer tudo no só. Já estava, aí chegou na igreja e queria fazer oração, reclamava que a igreja tinha que abrir às 6 horas, porque que os crentes estavam muito devagar, que eram relaxados, não oravam mais. E eu disse para ele, meu amigo, tu estava há tantos anos descansando parado. Nós ficamos aqui ralando, trabalhando, cavocando. Aí tu vem nesse fogaréu, nessa emoção aí, olha, é muito cuidado, é muito perigoso. Ah, mas não deu outras, né? Não deu outras. Então, eu te digo para ti, não te apure. Não te apure, não queira ser melhor que o outro. Não queira te mostrar para o pastor que tu faz e acontece. Não resolve nada. Não vai resolver, tu tem que mostrar para Jesus. Não te apura, seja devagar e sempre. Devagar e sempre, tá, meu irmão? Que Deus te abençoe. Nesses poucos minutos que aqui eu estive falando com vocês, que eu tenho certeza que é de muito proveito. Porque vocês viram aí o que eu li na Bíblia ali, ó. Já acontecia no passado de pessoas querer se apurada demais, que nem esse homem aqui nós vimos, Simão, oferecendo dinheiro para que ele também fosse notado pela sociedade. Ele queria mídia. E nos nossos dias não é diferente. Que nós também venha a nos cuidar, para que nós não venha cair no mesmo mal. Que nós não venha a ser crente da emoção. Amém? Que Deus abençoe. E aqui quem se despede é o pastor Juarez. Até uma próxima, se Deus quiser.